Voltamos a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá, no EcoTIC Nova 2025, um dos maiores eventos de tecnologia da informação e comunicação do país. E um dos temas mais tratados aqui no EcoTIC Nova 2025 é a inteligência artificial. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o CEO da Bysoft, Clemilson Correia. Olá, Clemilson, boa tarde, tudo bem? Olá, Luciana. Olá, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. Inteligência artificial é realmente o tema do momento? Todo mundo só fala de Inteligência inteligência artificial. artificial, Luciana. Essa semana, pelo menos, falei pelo menos umas 5 vezes, a respeito desse tema com públicos diversos. Quando falo com clientes, o assunto que se toca é esse. Quando se fala com fornecedores, internamente, enfim, esse é o hype. Mas não é apenas um hype, é importante entender isso. Veio para ficar. Como é que você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia? Eu não me vejo mais, Luciana, sem a inteligência artificial. Eu costumo dizer, para aqueles que gostam de X-Men, por exemplo, que são aquelas pessoas dotadas, de um superpoder, a inteligência artificial nos torna X-Men. Isto é, traz para o ser humano uma possibilidade que nós nunca tivemos, de conseguir fazer tarefas do dia a dia com uma agilidade, com uma eficiência jamais vistas. Nós nos tornamos efetivamente super-heróis. Nossa, como é que você usa? Você usa muito durante muitas horas? Você tem uma análise assim do seu dia a dia? Como que a inteligência artificial te ajuda? Olha, segundo pessoas como Satya Nadella, presidente da Microsoft Corporation, por exemplo, também o Pichar, que é presidente do Google, eles falam que a inteligência artificial ela vai ser como a energia elétrica, tão revolucionária quanto o fogo. Então ela vai fazer parte da nossa vida, assim como a internet faz parte hoje, de nós nem conseguirmos calcular o quanto tempo usamos. Mas, curiosamente, ontem eu olhei o aplicativo do iPhone, o tempo de uso, que conta quanto no dispositivo eu usei a inteligência artificial, e ultrapassou 3 horas, só ontem. 3 horas. E Sim. isso aí o que que é em comparação com o restante das pessoas que estão entrando nesse universo? É bastante? Bastante, é muito. Eu sou um heavy user, um usuário pesado, traduzindo literalmente. Do mundo da tecnologia, eu uso muito, sou um early adopter, Lançou uma tecnologia, eu já estou utilizando. Aí eu penso que se for contar, todas as coisas que eu fiz num dia utilizando inteligência artificial, eu acho que ainda é pouco. Mas a grande maioria das pessoas deve ficar em menos de 30 minutos por dia. Olha, Clemilson, eu pedi para o chat GPT elaborar algumas perguntas para você nessa entrevista, tá? Então vamos lá, tá? Vou trazer, Excelente. trazer aqui uma. Ó, a Bysoft já utiliza IA generativa em alguma solução voltada ao cliente ou só voltada internamente? Muito legal ele ter utilizado o termo IA generativa. Porque a inteligência artificial em si não é um assunto novo, mas sim um assunto muito antigo. Há muitas décadas se fala sobre inteligência artificial. A grande novidade é que ela agora é generativa, isto é, ela consegue gerar, produzir conteúdos, respostas, e utilizando linguagem natural, como se fosse um ser humano conversando com outro ser humano. E sim, usamos inteligência artificial internamente, e de forma democrática. Eu acredito muito na democratização da IA. Isto é, todo mundo tem que usar. E é claro, não sem regras. É preciso ter uma regulamentação dentro de uma empresa de como utilizar a inteligência artificial. Não importa se é com o cliente, não importa se é com o fornecedor, não importa se é internamente, é preciso usar a IA. Se você não utilizar, o seu concorrente vai estar utilizando. Eu costumo comparar o uso da IA como no mundo agrícola, quando se usava o arado. Surgiu agora a colheitadeira. Você vai ficar no arado ainda ou vai para a colheitadeira? Os seus É, concorrentes já estão indo. tem como ficar no arado, né? Não tem como ficar. Mas, e o ChatGPT também pediu para eu perguntar o seguinte para você: você acredita que a IA representa uma ameaça ou uma oportunidade para as empresas de tecnologia como a Bysoft? Pode ser os dois. Então, se o profissional ou o empresário ele não utilizar a IA, é uma grande ameaça para o seu negócio.
Porque todos os negócios estão sofrendo mudanças radicais, mudanças no modelo de como se faz o negócio. Se você ficar parado, você vai ficar para trás. Ou você lidera na IA, ou você vai ser liderado. Essa é a única ameaça. Essa questão de apocalipse da inteligência artificial, o pessoal vai lá para o Exterminador do Futuro, né, para toda Mad Max, né, toda aquelas ficções que contam para nós, eu não acredito nisso. Nós estamos passando por uma transformação digital há muitos e muitos séculos. Né? Desde que se transformou, né, surgiu a pedra polida, já era uma transformação tecnológica. Né? Quando saiu os artesãos e foram para as fábricas, foi uma transformação tecnológica. Quando surgiu a máquina a vapor, a energia elétrica, tudo isso são transformações gigantes. Eu lembro, Luciana, quando surgiu a internet, as pessoas diziam que seria o apocalipse, a internet surgiu, meu Deus. Sempre o desconhecido é temido. Inteligência artificial é uma grande oportunidade que tem que ser abraçada por todos. Mas o que pode vir depois da inteligência artificial? Você imagina? Sim, sim. Já se fala, né, na AGI, né, na internet, que vai superar os conhecimentos humanos. Os computadores quânticos, quando estiverem na prática funcionando, porque hoje os computadores que nós utilizamos, eles são baseados no bit, que é o número 0 e o número 1, e são combinações, né, dos bits. No computador quântico pode ter não só o 0 e 1, mas combinações diversas entre o 0 e 1 de uma única vez. Vai explicar de uma forma bem leiga para que todo mundo entenda. É você trazer a capacidade de produzir, por exemplo, vacinas em horas. Mas a IA estaria produzindo conhecimento? Ou estaria utilizando o conhecimento produzido apenas como hoje? Porque a IA utiliza a computação que temos hoje. Se nós melhorarmos a computação, o poder computacional, ela vai ser muito mais poderosa. Então se preparem. Esse é só o início de uma grande revolução. Você falou que essa visão apocalíptica da IA, que você não acredita e tal. Mas em relação aos empregos, ao trabalho como existe hoje, vai mudar muito? Já está mudando, né? Sim, com certeza. Vai mudar demais. Eu acho que, primeiro, a gente tem que olhar a história. Nós não somos uma ilha, do ponto de vista histórico. E eu citei exemplos aqui muito importantes. Quando a gente olha para a história, na época dos feudos, se vivia do que você fazia das suas mãos, os artesãos. Quando surgiu a indústria, por mais que estivéssemos em outro contexto, né, existiu também essa situação. Poxa, estamos perdendo o nosso emprego para a indústria. E surgiu as cidades, foram para as indústrias, o mundo vai se transformando, vai se moldando. Para citar um exemplo lá antigo, mas eu poderia citar milhões de exemplos da nossa história, como com o surgimento dos PCs, o surgimento da internet e assim por diante. As pessoas temem o desconhecido, temem aquilo que não conhecem. E sim, tudo muda. E a tecnologia faz com que mude muito rápido. Empregos desaparecem. Onde estão os alfaiates? Que tinham em todas as esquinas. Hoje está destinado a um nicho específico. Aonde está o ascensor que apertava botão no elevador por você? Era uma profissão. As profissões vão mudando conforme a tecnologia vai avançando. Você não quer ficar para trás? Estude, se aperfeiçoe. E eu acredito muito mais em pessoas com mais poderes do que pessoas perdendo seus empregos. Na sua empresa, você já está substituindo funções pela IA? E olha que interessante, eu estou com a IA, né, cada vez mais tomando conta dos nossos processos, estou com vagas em aberto. Nesse momento eu tenho 12 vagas e nesses últimos meses contratei pelo menos 10 pessoas. O que vai acontecer, Luciana, é que eu vou retirar funções manuais, funções repetitivas, funções que não precisam existir sob a gestão de uma pessoa e vou pegar essa pessoa e colocar em outra função estratégica, uma função que vai me permitir extrair mais do potencial dela. Ela vai ter oportunidade de aprender e de crescer. Oportunidade de crescimento. Porque se tem uma dor que nós empresários temos, é de encontrar mão de obra qualificada. Eu jamais vou querer mandar embora alguém que é comprometido com a minha empresa. E se a função que ele ou ela está
se tornar obsoleta, pode ter certeza que vai ser uma oportunidade de crescer dentro da minha empresa. Clemilson, qual que é a diferença entre inteligência artificial, assistente virtual, os bots? Qual que é a diferença desses mecanismos? Excelente pergunta, Luciana. Existe muita confusão a respeito, principalmente entre assistente, bot e agente. E eu vou citar de uma forma muito prática para que todo mundo entenda, né? Os assistentes são as Alexas da vida. Também é IA? IA bem rudimentar? Não é uma IA generativa. Né? Utiliza conceitos de inteligência artificial, mas não generativo. Pode evoluir, sim. Mas a função de um assistente é ajudar. Te ajuda a lembrar de alguma coisa, né? Te ajuda com seus gostos musicais, te ajuda com a sua agenda. Enfim, esse é um assistente. Tem a Siri, tem o assistente do Google e assim por diante. Existem também os bots. Os bots são aqueles robôs que conversam com você, né? Nos portais, quando você visita um portal, por exemplo. Os bots, eles são os mais burros dentre esses três. Mais o quê? Mais burros. Ah, é? Porque eles simplesmente te respondem, né, baseado em respostas pré-definidas que foram estabelecidas. Então, os bots respondem, os assistentes ajudam e os agentes entregam. Os agentes executam até de forma autônoma. Os agentes é o ápice da inteligência artificial. Os agentes são como funcionários trabalhando para você. Eu vou citar um exemplo de um agente que eu fiz para mim. Eu fiz um agente que todo dia ele vasculha o mundo atrás de notícias relevantes para o Clemilson. Eu não tenho mais que ficar entrando nos portais de notícia. Eu recebo no meu WhatsApp um agente que eu criei chamado Inteligência CEO, meu. Não vendi ele ainda, mas é um agente que eu criei. Ele manda para o meu WhatsApp, Clemilson, essas notícias são relevantes para você. Ele conhece meus concorrentes, ele vasculha os sites e notícias sobre os meus concorrentes e fala, o concorrente tal está com essa informação aqui, dá uma olhada, fique esperto. Ele vasculha os fabricantes que eu trabalho e ele compartilha comigo aquilo que é importante. E eu não leio a matéria, não. Ele manda um resumo da matéria para mim. E se eu quiser mais, ele manda um resumo maior. E se eu quiser ler, se eu estiver muito disposto, aí eu leio a matéria. Eu ganho com isso, Luciana, horas, mais horas de pesquisa que eu tinha que fazer. E geralmente eu não sabia tudo que eu precisava saber. Ele acompanha, e algumas coisas ele acompanha em tempo real. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma operação muito baseada em câmbio, em dólar. Se tiver uma notícia que pode abalar o mercado e pode levar o dólar a subir ou a baixar, imediatamente ele me aciona via WhatsApp, pedindo para prestar atenção, ver se eu não tenho que fazer nenhum hedge cambial, nada disso, não tomar nenhuma ação junto ao meu financeiro. Quanto que eu não ganho de tempo com isso, com esse único agente, só um agente, e quantas pessoas eu precisaria contratar para fazer esse trabalho que ele faz? E é um comportamento que vai impactar os veículos de comunicação, né? Os portais de notícias, né? Ou seja, a gente está aí durante uma revolução, né? Vivendo uma revolução. Os portais de notícias têm que pensar assim, como que eu posso aproveitar isso? Por exemplo, toda empresa tem que perguntar isso. Como que eu posso aproveitar? Criar o próprio agente? Criar o próprio agente, pode ser. Aqui, baixe o meu agente de notícias, por exemplo. Pode ser uma opção. De muitas outras que possam existir, aonde existe uma dor, existe uma solução. Né? E esse trabalho que a gente tem feito muito. Eu sou um evangelista da IA hoje, e eu tenho deixado muito claro, a IA é democrática. Não vai ter um único fornecedor de IA. O que você tem que fazer é entender suas dores e parcerizar com quem entende disso. Porque não é brincadeira, Lu. Tem também a questão da segurança da informação. Não é só você colocar IA. Vamos supor que você implanta IA na sua empresa, em toda a sua empresa. A IA tem acesso aos seus documentos confidenciais, por exemplo. Um colaborador da sua empresa pode simplesmente perguntar, qual que é o salário de tal pessoa? Se você não estabeleceu de forma clara os limites de qual arquivo ela acessa e para quem ela compartilha, a informação vai ser vazada. E pode ser vazada para fora da empresa também. Tem muita empresa utilizando o ChatGPT free. É um crime dentro da empresa permitir que use o ChatGPT essas free. versões gratuitas, elas servem para quem? Para que público? Não existe almoço grátis, né, Luciana? Por que a OpenAI disponibiliza, que é a dona do ChatGPT, disponibiliza gratuitamente?
porque através do uso de milhões e milhões de pessoas eu melhoro o meu produto. Ela está utilizando para Eu treinar melhoro a a sua minha... própria IA. Exatamente. Nós estamos treinando a IA. E se você que está me escutando agora está utilizando o ChatGPT Free ou IAs que você não conhece a questão de segurança, você está colocando informações suas, da sua empresa, disponíveis para os seus concorrentes aprenderem sobre você. Existem recursos que têm que ser desabilitados, habilitados, para que fique muito claro que você não quer compartilhar informações críticas do seu negócio para ajudar no treinamento da inteligência artificial. Então, empresas que não são desta área, da área de tecnologia da informação, elas precisam ter alguém que as oriente, né? Exatamente para fazer exatamente isso. Né? Eu sempre digo, Luciana, que a gente fica doente, nós vamos no médico. Né? Deu um problema aí no seu dente, você vai no dentista. Né? Você tem um projeto para assinar, é um engenheiro que assina. Por que quando fala em tecnologia, você acha que pode sair baixando e fazendo sozinho? Né? Você precisa de empresas... e esse é um papel que eu faço, assim como tem muitas outras empresas sérias, de mostrar além da hype, mostrar o que de fato você pode fazer no seu negócio com inteligência artificial e com segurança, para que as suas informações não sejam perdidas, não sejam vazadas, e para que você não saia acreditando em tudo, porque a IA também alucina. Uhum. Me fala, explica o que é alucinação. Eu achei interessantíssimo. É extremamente importante entender que por mais que a gente crie agentes de inteligência artificial que façam tarefas autônomas sozinho, a IA nunca pode ficar sem supervisão. A IA ela é feita para que tenha um ser humano supervisionando. Nós não podemos cair no ledo engano que tudo é verdade. Assim como as fake news, que se fala tanto, e que as pessoas estão finalmente aprendendo que não tem que acreditar em tudo que está na internet. Né? Eu já vi muita gente falando assim, mas é verdade, está na internet. Né? E hoje nós já estamos um pouco mais educados digitalmente e sabemos que o que está na internet tem que ser verificado. A IA é a mesma coisa. A IA é idêntica, a IA foi feita para te agradar. Então não pegue e faça Ctrl+C, Ctrl+V achando que está tudo certo. Ela vai te apoiar, mas você tem que supervisionar. E uma das formas, por exemplo, existem N formas que eu posso citar para você supervisionar. Uma das formas é você delimitar em qual base de dados ela vai pesquisar. Ao invés, por exemplo, de você perguntar qual que é a melhor cláusula jurídica para eu colocar nesse contrato aqui. É uma pergunta, ela vai te ajudar a fazer essa cláusula jurídica. Você pode perguntar, baseando-se nas normas ABNT ou nas normas do setor tal, anexadas apenas nelas, qual que é a cláusula que vai me apoiar. Enfim, você restringe. E depois que ela passou para você a cláusula jurídica, nesse exemplo que eu estou dando, do jurídico, eu posso dar um exemplo de qualquer área, você pega e manda para o seu advogado conferir. Ou se você é um advogado, você confere. Mas você ganha um tempo absurdo de horas se transformar em poucos minutos. E para encerrar, eu queria fazer essa pergunta para você. A minha pergunta não é do ChatGPT, né? O que você está fazendo com essas horas livres que você está ganhando com a inteligência artificial? Olha, eu confesso, Luciana, que eu estou trabalhando mais. Olha. E assim, é importante a gente ser sincero, né? A gente sempre falou que a tecnologia ela vai deixar a gente com mais tempo para fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta. A verdade é que a gente se torna mais produtivo. Eu produzo mais com a IA. Então, o que eu fazia no meu horário comercial, eu faço 3, 4, 5 vezes mais. Eu leio livros, né, em alguns minutos, com resumos. Se eu tiver muito interesse naquele capítulo, eu vou só naquele capítulo do livro e leio. Não preciso ler o livro inteiro. Já existem IAs, né, que fazem isso para você. Tem um livro lá que está no hype. Me dá um resumo. Qual capítulo eu tenho que ler que vai me ajudar? Eu leio só aquele capítulo. Olha o quanto eu ganho. Você já não leu o livro que você falou assim, putz, só o capítulo 2 e 5 que foi bons para mim. Por que você não lê só o 2 e 5 então? Queria ser produtivo. Por que razão eu tenho que ter o orgulho de falar ali inteiro? O que vai mudar? Você tem que ler aquilo que é importante para você. A vida é assim, a vida é curta. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. E não volta mais.
a IA nos ajuda a fazer melhor uso desse tempo. Clemilson, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado, Luciano. Obrigado, ouvintes da Rádio CBN. Nós conversamos com o CEO da Bysoft, Clemilson Correia, no Estúdio Móvel CBN Maringá, na Ecotic Nova 2025.